Graças a Deus, a paz do Senhor a todos aqueles que estão em sintonia mais uma vez com o nosso programa na noite desta quarta-feira. Sou o pastor Carvalho, seja muito bem-vindo e desde já queremos agradecer, com a sua licença, sua liberdade que tem nos dado de poder adentrar aí no seu lar, seja onde quer que você esteja neste momento, acompanhando o nosso programa. Tu és muito bem-vindo. Não saia daí, a programação hoje está recheada de novidades. Com certeza o Senhor estará falando de uma forma muito especial com a sua vida. Este é um programa do IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, aqui de São José dos Campos. E pela bondade e misericórdia de Deus, estamos como diretor aqui, responsável pelos núcleos aqui do nosso ministério, Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, aqui na bonita cidade, linda cidade de São José dos Campos. Convido você a fechar os seus olhos para assim direcionarmos a Deus uma oração no início do nosso programa de hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, como é bom poder, Senhor, te servir e assim, sobretudo, sentir o teu amor, o teu carinho e o teu zelo sobre as nossas vidas. Muito obrigado por mais este dia de vida. Obrigado por aqueles que estão chegando, Senhor, para nos acompanhar no programa de hoje. Pelos nossos convidados, nós te louvamos, meu Senhor, pois até aqui o Senhor tem nos guardado. Quantos livramentos o Senhor efetuara em nossas vidas e quantos ainda o Senhor irá operar. Obrigado, ó Pai, fica conosco, que a mesma presença do Senhor aqui nos estúdios da nossa web rádio possa também, Senhor, estar presente nos lares daqueles que estiverem nos acompanhando. Para a glória do teu nome, nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Hoje nós iremos falar de um tema muitíssimo importante, com certeza importante para você. Não é? Hoje nós queremos falar sobre um pouco, porque o nosso tempo aqui é escasso, temos 1 hora de programa apenas, mas o tema de hoje é a música na igreja. A música na igreja. Nada nem ninguém melhor, não é? Podendo atender o nosso convite para nós falarmos sobre este tema tão importante nas igrejas hoje, no momento em que nós estamos enfrentando e atravessando, do que nada mais, nada menos do que o maestro da nossa banda, da nossa orquestra. Hoje nós estamos com um trio aqui abençoadíssimo, Família Nascimento, e louvamos muito a Deus pela vida desta família, que muito mesmo, irmãos, tem nos ajudado aqui em cada culto nosso, nas nossas reuniões, não é? Como é maravilhoso poder ter uma igreja hoje que tem uma banda, que tem uma orquestra e músicos que servem a Deus, músicos que são fiéis. Este é o motivo pela qual hoje nós trouxemos esta família, de bom grado atender o nosso convite. Seja muitíssimo bem-vindo, Maestro Estevão Nascimento. A paz do Senhor, meu querido. A paz do Senhor. A paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Estamos muito felizes de poder compartilhar deste momento. Amém. Glória a Deus. Acompanhando o nosso maestro na noite de hoje, nosso Maestro Nascimento, sua digníssima esposa, nossa querida irmã Keila. A paz do Senhor, querida. Paz do Senhor a todos os irmãos. Para mim é uma alegria poder estar aqui compartilhando esse momento no programa do IBAD. Glória a Deus. Olha, não poderia faltar no programa do IBAD hoje, não é? A filha, nossa querida irmã Késia Nascimento. Késia Nascimento, se eu deixar aqui o programa com ela, ela toca maravilhosamente bem, irmãos. É uma maravilha, uma bênção nas nossas vidas, aqui na nossa igreja. Essa nossa irmã Késia. Seja muito bem-vinda, Késia.
Paz do Senhor, pastor, aqui de novo. Vim com jovens, com os adolescentes e agora com parte da orquestra. Figurinha carimbada, conhecidíssima aqui no programa do IBAD. Exato, paz do Senhor, Deus abençoe pelo convite. E agora é uma honra estar com meus pais, né? Claro. Agora vamos ver quem que eu puxei no dom da fala, né, pessoal? Olha, você que está aí do outro lado, pode mandar já a sua mensagem dizendo: Pastor Carvalho, estamos ligadinhos aqui, a paz do Senhor, como é bom poder receber mensagens dos nossos amados irmãos. Você que está aí, já entrou, e aqueles que estão entrando agora, mande o seu abraço, ok? Aproveitando, queremos mandar também o abraço ao nosso pastor presidente, pastor Hilário Monte Fernandes, com certeza está lá ligadinho no nosso programa, ele não perde um. E este não vai ser diferente, ainda mais que ele é um músico também, né? Então, pastor Hilário, receba o nosso abraço, meu querido, a sua esposa, irmã Miriam, me parece que ela está aqui no ensaio, né? No coral, no ensaio do coral. Deus abençoe nossa irmã Miriam, todos os filhos, receba o nosso abraço, uma família, não é? Pastor Hilário que preside sobre nós, sempre tem nos dado essa liberdade aqui no nosso programa. Deus abençoe ricamente. E também queremos mandar um abraço bem apertado para a Scarlett, né, Ale? Aleluia. Com certeza. Para a Scarlett que está lá se recuperando. Scarlett, receba o nosso abraço, nosso carinho. Deus abençoe muito a sua vida. Estamos orando pelo seu restabelecimento. Daqui a pouquinho você sairá daí em nome do Senhor Jesus. Nossa querida irmã também, Nadir, não é, lá da congregação do Morumbi, que também está se recuperando, né, em casa. Deus abençoe muito a sua vida, irmã Nadir, em nome de Jesus. Olha, não saia daí, nós vamos para a primeira faixa musical, eu creio que será a única, nós temos mais uma faixa musical, mas o assunto é muito extenso. E vocês já perceberam que não é só a Kézia que gosta de falar, eu também falo um pouco. Sim. Nós vamos para a primeira faixa musical, não saia daí, daqui a pouquinho voltaremos para entrarmos neste assunto tão importante. Expressão de louvor, Grupo Logos, da minha época, hein? Da nossa época, né, Estevão? Grupo Logos, expressão de louvor. Graças a Deus, hino maravilhoso, Grupo Logos, não é? Quem tem mais de 25 anos como eu, se lembra bem deste grupo, que maravilha, como somos edificados quando este grupo, ele louva ao Senhor. O Salmo 149, lembrando que o tema hoje, meus queridos, é a música na igreja. E o Salmo 149 diz: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel, naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com flauta, cantem-lhe o seu louvor com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, ele adornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, cantem de alegria no seu leito, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e a espada de 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem nele o juízo escrito. Esta honra tê-la-ão todos os santos. E ele encerra dizendo, da mesma forma como ele iniciou o Salmo 149, dizendo ou afirmando: louvai ao Senhor. Amém. Maravilha. Quando nós olhamos o livro dos Salmos, você pode observar que os 4 últimos salmos, o Salmo 147, 148, 149, que é o salmo que nós lemos agora, e o Salmo 150, o salmista, ele está evocando, ele está chamando, não é? Todos os seres viventes a louvarem e a adorarem ao Senhor nosso Deus. No Salmo de número 147, ele exorta a todos a louvar a Deus pela sua longanimidade, pela sua benignidade, pela sua grandeza. No Salmo de número 148, ele já engloba a todos, não é? Seres inanimados e inanimados. Interessante. Ele pede até para os abismos louvar a Deus. Ele pede para a terra louvar a Deus. Ele pede para as montanhas louvar a Deus. Para o sol, para a lua, para as águas.
e depois ele parte para também os outros seres viventes, que são as aves, fala das baleias, louvar a Deus, fala para os répteis, louvar a Deus. Que coisa maravilhosa. E novamente, repetindo ainda o Salmo 147, especificamente no 149, ele vai falar agora de nós, não é? Ou seja, colocando os fiéis, que têm essa responsabilidade de louvar os altos louvores a Deus, tendo a espada de 2 fios na sua mão. E ele encerra então com o Salmo 150, falando de adorar a Deus com trombete, né? com trombetas, com símbolos altissonantes, símbolos sonoros, com flautas, com adufes. Aleluia. Instrumentos de sopro, instrumentos de corda. Glória a Deus. Mas o tempo se passou, não é? E hoje nós estamos no século 21. E como nós aqui nesta igreja, eu falei que eu falo um pouquinho, né? Então vocês têm que... Eu e a Kelly, vocês têm que cutucar a gente um pouquinho. Ótimo, muito bom. Está ótimo. E a gente aqui na nossa igreja, nosso ministério, nós somos privilegiados. Uma coisa é você estar na igreja, é claro que nós adoramos a Deus, independente do lugar, né, o local geográfico, mas como a nossa orquestra faz a diferença em cada culto, quando nós vamos adorar, quando nós vamos glorificar a Deus, porque este é o objetivo do louvor e da adoração dos instrumentos na igreja. É para louvar, adorar, glorificar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tem como objetivo evangelizar, tem como objetivo confortar. Quantas experiências eu posso contar da parte de Deus, Deus falando audivelmente dentro de mim, ouvindo hinos da nossa harpa, tocado por instrumentos, por banda. A primeira vez que Deus falou comigo foi numa escola bíblica dominical, a banda tocando o hino de número 200 da nossa harpa. Nunca me esqueço. Quão bondoso, amigo, é o nosso Deus. Foi uma coisa assim, quando Deus fala, a gente nunca esquece, né? Por outro lado, como tudo existe os dois lados, né? Ou seja, como uma moeda, tem este lado bom, mas infelizmente, no século 21 hoje, nós temos andado assim, às vezes, por algumas igrejas que a gente percebe, a gente nota, irmão Estevão, que o objetivo principal não é a glorificação a Deus em determinados lugares, não é? O som que se faz, a entrega que se entrega, entre aspas. Ou seja, não tem servido para a edificação das vidas. Eu quero fazer essa primeira pergunta para o senhor hoje, irmão Estevão. O senhor que tem toda essa bagagem, não é? Essa experiência diante de uma orquestra, não só aqui, mas por tantas outras orquestras que o senhor já passou, já ensinou, não é? Como anda hoje a saúde musical das igrejas? Não estou dizendo das nossas aqui, mas estou dizendo de um âmbito geral, não é? Como anda a saúde dessas igrejas hoje? Então, pastor, primeiro tecendo um comentário ao pastor Hilário, que já fizemos parte de uma bancada de saxofone na década de 80. Nem ele sabia, nem eu. Descobri através de uma foto. Então, em 80 nós já tocamos junto, né? Olha aí. E também o pastor falando do privilégio dessa igreja, que ela realmente é bem privilegiada. No momento a gente tem, né, uma orquestra aí, estilo Big Band até então, né? E ela provavelmente vai partir para a orquestra filarmônica, porque vai agregando, com o tempo com certeza vai se agregando violinos, as cordas, né, violoncelo e outros mais, né, viola. Inclusive nós já fomos presenteados com um violino recentemente, né? A filha do pastor Levi, né? Então já é o primeiro passo. Mas até então nós temos uma Big Band praticamente completa, que é o naipe de saxofones, é o naipe de trombones, é o naipe de trompetes. Então é um privilégio muito grande, porque, que nem nós falando da saúde da música nas igrejas, muitas igrejas tiveram isso no passado, hoje se extinguiu, né?
Hoje, para muitas igrejas ter uma orquestra que nem a nossa, ela tem que pegar um daqui, dali, juntar. Isso daí não são eventualidades, são eventuais, né? Não é sempre. Aqui, graças a Deus, praticamente quase todos os domingos nós temos uma orquestra Big Band aqui, graças a Deus. Então, é um sucesso, isso é um êxito muito grande. E aprove o Senhor que possamos manter, né, e continuar trabalhando para que sempre haja discípulos aí para, né, substituir. Mas, então, na minha visão, antigamente a gente tinha assim, o compromisso com as igrejas na área musical era muito mais forte, né? Dificilmente você não tinha uma congregação lá com 2, 3 músicos, uma igreja pequena, é verdade, né? É verdade. Uma igreja de médio porte já com quintetos ou mais instrumentos de sopro, né? E muitas com orquestras, né? E corais também, que faz parte disso que a gente está conversando aqui, os corais que eram muito fortes. Eu até aproveito para dizer que um dos trabalhos assim que são os trabalhos que mais agregam dentro da igreja é orquestra e coral, né? Não menosprezando nenhum outro departamento, mas são os trabalhos que mais agregam, porque numa orquestra você há o privilégio que eu tenho de tocar eu, minha esposa, minha filha, sobrinho, irmão, sobrinho que está começando. Então, isso é um privilégio muito grande. Isso aí não é qualquer outro ambiente que você vai ter a oportunidade de estar sempre ali junto, né? E até, por exemplo, eu tenho experiência de até a minha mãe aprendeu, depois de certa idade, e tocou por um período com a gente. Então, isso é um privilégio muito grande. Então, a orquestra faz isso. Nós estamos vendo aqui também agora, aqui junto, no mesmo horário da programação, ensaio do coral. O coral também é outro que não tem faixa etária. Qualquer um que chegar vai poder, né, fazer parte, independente da idade, independente de, né, é o tio, é o avô, é a prima, todo mundo vai fazer parte da mesma corporação musical dentro da igreja. Então, para começar, então, coral e orquestra são grupos que determinam a igreja com a saúde musical. Maravilha. Boa. Né? Já dizia Rui Barbosa, né? Rui Barbosa foi um grande sábio brasileiro, já morreu. Ele dizia, ao invés de você dar uma arminha de brinquedo para o seu filho, dê um instrumento para ele. Dê um instrumento para ele. Que frase, né? Ao invés de dar de brinquedo, né, presentear o seu filho com uma arminha de brinquedo, dá um instrumento para ele. Isso é tremendo, porque faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu até aproveito para incentivar os pais, porque muitas vezes eu já tive em várias palestras e orientando, porque muitas vezes a última coisa que um pai muitas vezes vai investir para um filho é um instrumento. Ele compra celular hoje, né? Compra TV, arruma carro, troca de carro, tudo, mas chega na hora de investir num instrumento, ele espera sempre, né? É importante que seja o primeiro, porque isso daí, eu tenho, assim, pela minha experiência, pelo que eu vivi, a partir do momento que uma criança, um jovem abraça essa atividade de tocar um instrumento, fazer parte de algum departamento musical, isso é uma coisa que ele vai fazer por toda a vida, né? E quantos benefícios, né? No mundo que nós vivemos, quantos benefícios a gente adquire com esse compromisso, porque quando ele tem essa percepção, gosta de estudar, de tocar, ele vai deixar de fazer muitas outras coisas que não trazem benefício nenhum para si, né? Porque a música é uma coisa que você vai estudar por toda a vida, né? E até, muitas vezes, para você ser um engenheiro, você estudou 5, 6 anos, você formou, está formado, tem seu diploma. Músico, não. 6 anos, muitas vezes, se ele estudou e parou, não vai ter mais aquela performance, não vai ter mais aquela agilidade, é que nem um jogador, né? Se ele está jogando, tudo bem, mas parou de jogar, ele só tem título de jogador, mas jogar mesmo, se ele entrar num campo, correr 45 minutos, 90, ele já não vai ter resistência para praticar aquele esporte. A música é a mesma coisa, não se vive do passado, né? Eu estudava, eu tocava, não sei, é uma coisa que você tem que fazer constantemente. Eu até quando, assim, eu pesquisei no passado um certo músico, eu não lembro bem o nome dele, é um violonista, tocava violão, espanhol. Depois eu procurei, porque eu vi quando era jovem, depois eu pesquisei, nunca mais achei esse músico.
Mas eu gostei da história dele porque ele viveu 94 anos. Viveu 94 anos. E diz a biografia dele que, desses 94 anos, ele passou 80 anos estudando cerca de 4 horas por dia. Meu Deus. Isso é de estudo, não era apresentação, não. Ele tinha os concertos, tinha uma série de coisas, mas de estudo do instrumento foram 80 anos. Eu falei, misericórdia. Então, você faz as contas aí para você ter essa carga horária de estudo, para você ter o nível de estudo que ele teve, quanto que você precisa estudar. Quer dizer, se você estudar 40 anos, você tem que estudar no mínimo 8 horas por dia durante 40 anos para você falar, não, eu estudei o mesmo tempo que ele estudou, mas o tempo que ele estudou e o tempo que ele tocava também, os recitais, os concertos que ele fazia. Né? Então, música é algo que toma boa parte do seu tempo, da sua vida. É um departamento também que exige muita entrega, né, irmão? Muito, muito. Talvez seria, infelizmente, uma das causas pela qual o senhor comentou, e eu volto um pouquinho na sua fala, quando o senhor disse que antigamente, eu me lembro dessa, não é tão antigo assim, mas eu me lembro que era difícil uma igreja, uma congregação que não tivesse no mínimo 2, 3 músicos ali. Exatamente. E hoje a gente vê, cada vez mais o tempo passando, a gente percebe que esses músicos é como uma pedra de diamante para achar no meio da rua. Está difícil achá-los nas congregações, nas igrejas. São pouquíssimas igrejas hoje, pelo menos as que eu já entrei, que tem instrumentos de sopro, banda, não é? De sopro, músicos. Talvez seria uma das causas essa necessidade, essa entrega que exige mesmo, né? Os ensaios, todos os domingos, a gente percebe aqui, os irmãos saindo meio-dia daqui, né? Todos os domingos ensaio, às vezes demora até mais aqui também. E a gente vê que está muito escasso as igrejas hoje de banda. Realmente mudou muita coisa, né, dentro dessa área aí, né? A facilidade, né? As pessoas procuram tudo que é mais fácil, e música é algo que realmente exige. Exige, né? Que nem, embora nós temos aqui um quadro na nossa igreja que não são de músicos que fazem, são amadores, são pessoas que fazem música nas suas horas de folga, nos seus estudos, né? Mas exige bastante, né? Exige. Eu vi alguém falando uma certa vez que uma mulher chegou para um grande músico e falou assim, eu daria metade da minha vida para tocar o que você toca. Né? Ele falou, foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Né? Então, exige bastante. Né? Para a gente manter um nível que venha atender aí a exigência hoje o padrão exigido hoje, né? Que hoje é tudo, onde o pastor estava falando, que tem muitos críticos de mensagem, né? Realmente tem, mas eu considero até de uma forma natural, porque porque isso aí é o que ajuda a subir o nível, aumentar o nível, né? Se preparar. E música, a mesma coisa. O músico ele é muito crítico, ele é muito observador. Músico, ele desenvolve muito esse senso crítico, né? Exatamente, desenvolve bastante. Temos mensagens, missionária Késia? Temos, bastante. Fique à vontade. Então, começando lá pela Nenis, foi a primeira a chegar. Falou, cheguei. Aí teve a mensagem do senhor, né? Falando, sejam todos muito bem-vindos. Depois a Alessandra Camargo. Não sei se é a filha... Lá de Taubaté. Tem que ter a filha do pastor Levi, é Maísa Alessandra, né? Então, a gente fica meio... São os dois nomes que chamam ela, eu confundi aqui, mas... Seja muito bem-vinda, paz do Senhor. Aparecida Braga, eu acho que é a mãe do Irineu. Sim. Muito bem-vinda. Pastor Levi, paz do Senhor. Nelson Frederico, paz do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, a minha tia Elisângela, olha aí, em casa temos mais 4 nascimentos. Mais 4 nascimentos. Família Nascimento. Isso aí. Dá uma congregação já. Dá sim. Fora os primos, né? Tem a Jo, o Júnior, o Miguel. Rondinelli, pastor Rondinelli, vamos ver se a Késia polemiza na frente do maestro. Falei, eu polemizo em casa, polemizo no trabalho. A minha tia falou que eu tô seguindo o exemplo do pastor Carvalho, porque meu pai e minha mãe são quietinhos.
Não é nada. Minha mãe é, meu pai não é quietinho. Eu sou quietinho, sou mais quieta. É difícil. Na verdade, meu pai, ele como fala, ele domina mais, né, a fala, e eu falo bastante. Pastor Rondinelli elogiando a música, que é um clássico da banda Logos, Pastor Levi também, maravilha ouvir esse hino. Alessandra Camargo, orquestra é muito lindo. E o pastor Juscelino, é pastor, né? Paz do Senhor Sim. Jesus Cristo, irmãos. No YouTube, minha prima Jocelene. Olha que bênção, família Nascimento representada e que apareçam mais músicos para a nossa orquestra. A Dona Mi, Noemi Santos, minha amiga. Oi, a paz, família Nascimento. E o Ezequiel Júnior, Juninho, Ô, Juninho. líder do Ministério de Louvor, Deus músico abençoe na sua orquestra vida. também. Mestre Estevão, grande formador de músico. Paz, pessoal. Ô, Glória. Faltou o Juninho aqui também, né? É. Glória a Deus. Meus queridos, nós passamos um tempo, 1 ano e meio aí, com algo que em toda a nossa vida, não é? Nós não tínhamos passado ainda, que é a chamada pandemia devido ao Covid-19. Como foi difícil, né? Ver as igrejas fechadas, trancadas. Nós exercemos o trabalho ministerialmente falando de outras formas, de outras maneiras, não é? Mas culto presencial teve um momento que nós paramos 100% com os cultos presenciais. E foi um momento muito difícil. Eu imagino, porque eu falo isso, porque o departamento de música não é um departamento simples e nem fácil. É árduo, é cansativo, é estressante muitas vezes, não é? Porque o peso da responsabilidade que os maestros levam não é brincadeira. E ficar praticamente aí 1 ano e meio, né, de forma diferente, tendo muitas vezes os cultos, quando voltaram, uma quantidade bem menor, não é, de músicos, como foi difícil, né? Como vocês conseguiram assim passar por todos esses obstáculos, por toda essa dificuldade? Como que a pandemia influenciou essa área específica na nossa igreja, que é a área da música, irmão Estevão? Confesso que a gente ficou um pouco preocupado, né? Porque a gente tinha que atender um compromisso, aí entra um fator fé, né? Porque Faz toda a diferença. porque a gente quer cumprir o compromisso, mesmo sabendo que de todo o risco que corria, mas sempre confiando em Deus, porque eu até muitas vezes orientei, falei, se nós tivermos que ser chamados por Deus, pode ser com Covid, sem Covid, ele vai chamar do mesmo jeito. Então a gente tem que prosseguir, né, de fazer aquilo que tem que ser feito, né? É lógico, seguindo aí o que foi estabelecido pela Organização da Saúde aí, né? Mas a gente passou esse período de uma forma assim muito abençoada, porque graças a Deus estamos aqui, né? E cheio de expectativas, né? Superando essa situação aí. Mas uma coisa que eu queria compartilhar, que mudou isso aí na nossa ótica de músico aí dentro da igreja? Uma preocupação, e eu vi que mudou muito isso daí. Que até antes da pandemia, os nossos cultos eram reservados, né? Uhum. Hoje não, hoje o culto ele já sai para o mundo, eu falo que já sai para o mundo, está ali, aqui está fazendo o culto, mas o culto já não é mais reservado, ele passou a ser, né, as pessoas visualizando em tempo real e depois fica postado ali nas redes sociais, né? Isso aí me trouxe uma preocupação, porque a igreja, até então, a nossa igreja até que tem um bom nível, mas tem muitas igrejas que muitas vezes não estavam preparadas para ter um culto, já com essa exposição toda, com essa exposição aí, né? Porque pela simplicidade, muitas vezes, dos músicos, das pessoas que cantam. E quando eu vi esse risco grande atingindo a gente, muitas vezes de você chegar aqui já meio sem saber o que você vai tocar e sem ter o tempo de preparar seu instrumento, eu confesso que eu fiquei muito preocupado, porque é tudo novo, né? Tudo novo. É tudo novo. Geralmente, para se ter um vídeo antes da pandemia, era produzido, né?
editado, era alguma coisa assim. Hoje não, já sai direto para a rede social. Então, quando acontece alguma situação, alguma falha, no caso, como eu estou abordando dos músicos, né, e daqueles que cantam, que fazem uso do microfone muitas vezes, na hora do culto, na hora do louvor, aquele erro que ele cometeu ali vai perpetuar na rede social aí, né? Certo. E assim eu demonstro essa preocupação e coloco em pauta até mesmo para ser debatido, porque hoje, não sei se os irmãos sabem, mas tem especialistas aí na rede social em de pegar só aquilo que deu errado dentro da igreja. Aquela irmãzinha que cantou o hino todinho desafinado, que nesses dias, assim, colocando em pauta para ser debatido, nós recebemos aqui um tempo, uma irmã que cantou o hino todinho desafinado, começo ao fim. E isso daí ficou na rede social. E outras situações que ocorrem, até engraçado, esses tempos nós tivemos um irmão que colocou uma máscara no olho, assim, né? Já foi para a rede social e isso aí vira meme. Então isso aí me trouxe uma preocupação de a gente se preocupar mais com isso. Uma coisa bonita que eu comentei com o pastor Hilário, nós passamos até a agenda dos hinos, que é importante, né? Porque, para não ter surpresa, porque acontece muitas vezes quando o músico reúne, vamos tocar o hino tal, o outro pergunta, que andamento que é esse? Ele não está nem olhando, o 6/8. Quer dizer, isso daí, nessa situação, não é boa. Então, se preocupar, assim, eu estou colocando esse assunto em pauta que me preocupou bastante, né? Porque, como eu falei, antigamente era reservado. E para se produzir um vídeo com qualidade dentro da igreja, era preparado tudo, você gasta um tempo, né? Como se fosse produzir como é que fala aí, o CD, não, antigamente, lá, aquela fita cassete. Fita cassete, verdade. Né? Tinha que trabalhar e produzir. Então, isso aí mudou bastante e trouxe grande preocupação, porque o músico é vitrine, ele está sempre exposto, né? Enquanto tem pessoas que só aparecem de vez em quando ali no monitor ali, o músico ele já está ali direto, então é alvo constante, né? Então me preocupou um pouco, mas eu até coloco isso em pauta para ser debatido, porque é importante que se tenha um filtro, o que pode, assim, na minha visão, o que pode ir para a rede social, o que não deve, né? Porque isso é fato, não sei se os irmãos já viram, mas tem especialistas na rede social aí só buscando esses furos dentro das nossas igrejas aí, entendendo que a nossa igreja é simples, ela não vai, tem muitas igrejas que não vai selecionar, nem vai ter aquele cantor que é refinado, que é super afinado para cantar, não vai ter aquele músico de excelência para... Então, acaba acontecendo isso é natural, e a pessoa, muitas vezes, ela não vai nem pensando nisso, ela vai pensando em adorar a Deus da forma que ela é, com aquilo que ela tem, o melhor que ela tem, né? Então, isso a pandemia mudou e trouxe preocupações para a gente. Mas glória a Deus, nós vencemos, estamos vencendo ainda, né? E a nossa oração é que isso realmente não volte mais, né, irmãos? Que a gente possa tomar a nossa vida de forma normal, agora do Aravante, né? E não voltar mais esse mal que assolou tantas famílias, não é? Arrancou tantos irmãos, tantos pastores, né? O Senhor permitiu que fosse, e quanta tristeza trouxe. Foi bem triste. Esse tempo pandêmico aí foi muito complicado. Mas nós louvamos muito a Deus pela vida dos nossos músicos na nossa igreja, viu? Amém. Como eu disse inicialmente, faz muita diferença a nossa banda, nossa orquestra, nossos músicos ali também, o teclado, né, o violão, o baixo, a guitarra, todos eles fazem muita diferença. É uma bênção o culto, quando nós temos todos os nossos músicos ali presentes. Aleluia, o negócio flui gostoso, aleluia. E a gente só vai dando glória a Deus. Amém. É interessante que, enquanto vocês tocam, não dá para vocês darem glória a Deus, né? Com os lábios. Mas é interessante, quando eu era jovem, tinha um rapaz que tocava um trombone lindamente lá na cidade de Bebedouro, sabe? Ele era um obreiro, ele era presbítero, tinha um bigode enorme,
E ele, às vezes, solava sozinho, assim, diante da igreja, porque ele tocava muito bem. E quando ele solava, às vezes, o instrumento é grande assim, né? Então ele pegava assim e levantava a mão em determinados momentos. Eu me lembro como se fosse hoje, eu era bem jovem. Ele disse assim: irmãos, os irmãos talvez não entendem quando eu levanto as minhas mãos. É porque eu não aguento quando eu estou tocando. Eu quero dar glória a Deus. Então, quando eu levantar a minha mão, os irmãos podem interpretar que eu estou dando glória a Deus mesmo. Porque ele deixava extravasar no momento que ele estava solando o hino, né? Eu acho que é mais ou menos assim a vida do músico, né? Quando ele está tocando para o Senhor, mas lá dentro ele está glorificando a Deus pela sua presença, pela sua majestade, pelo Deus criador de tudo e de todos, né? Maravilha. Amém. A gente sente a presença do Senhor aqui, né? Amém. Glória a Deus. Eu sou pastor, já dirigi algumas igrejas, e como pastor, sempre que a gente vai ensinar, eu já confesso que eu já até tentei cantar, mas não vai, sabe? Mas quando a gente vai ensinar ou pregar, a gente sempre, mesmo estando com a mensagem muitas vezes pronta, a gente é levado muitas vezes, todas as vezes, a orar antes, a buscar a Deus, a clamar ao Senhor por misericórdia, que o Senhor nos use. Tem a mensagem ali, mas aquilo ali é o Senhor quem vai direcionar as coisas, não é? Em se tratando da vida do músico, como que é os bastidores da vida do músico, assim? Como que é quando vai se apresentar, quando vai ensaiar, como que o músico precisa fazer a sua vida de altar diante de Deus? Como que é o músico? Então, graças a Deus, hoje a gente tem uma quantidade maior de músicos mais envolvidos realmente e buscando conhecer a palavra de Deus na sua essência, né? Porque é assim, eu gosto de falar isso. Antes de ser músico, eu sou um servo de Deus, né? Isso. E a música eu vou tocar, vou executar qualquer instrumento enquanto tiver saúde, enquanto Deus me der fôlego, né, de vida, enquanto, mesmo eu estando com saúde, por exemplo, estando em vida, mas muitas vezes não dá para imaginar assim um dedo que venha se ferir, que você já não vai conseguir, né? Sim. A perda de um dedo, de algum problema que você vier a ter na mão, isso aí, né? Isso daí pode te tirar da música, mas se você é um servo de Deus, você vai continuar com a mesma alegria, com o mesmo prazer, né? Então, quer dizer, não vai subir um músico, vai subir um servo de Deus. Então, a minha visão é de que, primeiro, antes de ser músico, a gente tem que ser um servo de Deus, para estar na igreja servindo com instrumentos, louvando a Deus com instrumentos. Consagrar a vida, né, Consagrar a vida. E considero o meu trabalho de músico como o trabalho de um porteiro, de um faxineiro da igreja, é a mesma coisa. Né? A única diferença é que eu estou num outro lugar, mas a responsabilidade é a mesma, né? O importante é fazer sempre com excelência, com né? excelência, fazer, né? Mas o músico, ele tem que ter uns tempos semanal de estudo, embora nós temos os músicos finais de semana, que só pega o instrumento no final de semana, mas para ele pegar só o instrumento só no final de semana, mas ele já teve outros momentos que ele pegava mais tempo, né, para ele atingir um certo nível. Sim, para poder tocar. Né? E você tem um músico que pega mais durante a semana, também tem aquele músico que pega o instrumento para estudar pelo menos 2, 3 vezes por semana, mas você tem aquele músico que é profissional. Então, eu comparo a música na igreja como o esporte, como um atleta. Você tem aquele atleta que é profissional, tem aquele atleta que faz porque é um hobby, gosta de fazer, e tem aquele atleta que o médico fala, você vai praticar algum esporte, senão é fim de linha para você. Então, ele tem que praticar alguma coisa para não ficar, para não, né? Então, nós temos também os músicos que tem mais... Aquele músico que, se não tiver tocando na igreja, ele está perdido. Ele tem que tocar para ele estar ocupado de alguma forma e você tem que agregar ele, né? Porque se ele não tocar, ele não tem mais nada que fazer e nem vem para a igreja, né? Uhum. Mas tem aquele músico que já é mais dedicado, que tem mais tempo, e tem o músico que é profissional, né? E todos a gente tem que saber trabalhar com cada um, agregar todos, né? E também entender que por mais que toque ou menos, ele tem o seu sacrifício, né? Ele tem o seu sacrifício.
Esse dia nós estávamos brincando aí, né? Tem muita gente que não tem noção. A gente toca saxofone, uma palheta de saxofone, ela custa mais que 1 quilo de carne, né? Carne, porque hoje, até então pode ser que mude o preço, mas se você comprar carne hoje é 40, 50 reais, né? Tem gente trocando por terreno, cara. E muitas vezes a gente compra, eu, por exemplo, estava brincando, a gente brinca muito, pessoal, quem toca instrumentos de bocal é mais privilegiado, mas a gente que toca instrumento de palheta, você vai comprar uma caixa de palheta, é 400 reais, vem com 10 palhetinhas lá. E nem todas são palhetas que vão dar aquele resultado que você tem, que você precisa, que você quer ouvir, você entendeu? Então, você descarta uma boa parte desses 400 reais aí, né? Mais o cuidado com o instrumento que a pessoa tem que ter. Então, quer dizer, ele já vem, o músico ele trabalha muito antes dele estar aqui, ele já está ofertando, ele já está se dedicando de alguma forma. Né? Mas é bom pegar mais vezes, né, durante a semana o instrumento, né? Ter mais habilidade, mais prática, assim. É bom, com certeza, né? É bom ter uma carga diária de estudo, né? Eu estudei um pouquinho o sax, né? No ano de 2016, eu estudei um pouquinho sax. Do saxofone? O primeiro hino que eu solei foi o Firme nas Promessas. Mas se eu tocar hoje, o senhor chora. Mas não é de unção e graça, não. Se o senhor ouviu tocar hoje, então, o bom é a prática. Quanto mais prática... Não, o meu exemplo é que quando eu comecei a estudar saxofone, eu estudava 8 horas por dia. Quando eu comecei. Nossa. Mas isso aí foi por uns 2, 3 anos só. Né? Depois a gente lutou para se manter, né? Para manter. Né? Porque depois de um certo ano, eu não sou músico profissional, então qual que é a maior responsabilidade minha? Era pagar minhas contas, cuidar da família, né? Tem tudo isso, né? Então, a música passou a ser algo realmente que você faz porque ama, porque gosta, mas eu não posso deixar de fazer outras coisas para se dedicar só à música, né? Embora a gente tentou isso daí, é até assunto para outras pautas, assim, as experiências de como é ser músico na igreja, as frustrações, as decepções de músico, como é ser músico evangélico, né? É assunto para uma outra pauta aí, né? Porque o músico ele se frustra muito, porque tem muita gente que aprende música, ele acha que ele vai viver da música, ele esquece que ele está no Brasil, que é um país que não tem muito incentivos a isso aí. Infelizmente. Né? E que muitas vezes um músico que toca 3 acordes e vai fazer um pagode, ele racha de ganhar dinheiro, mas aquele músico que toca uma peça de Beethoven, de Mozart, aí ele... Acabou. Então não tem tanto espaço assim, tanta oportunidade. Mas eu e o pastor Ronaldo Marcelo, nosso companheiro dirigente da congregação 31 de março, inclusive a semana passada ele colocou uma faixazinha lá, tocando lá. Rapaz, uma benção, maravilha. Pastor Ronaldo, um abraço pro senhor aí, Deus te abençoe. Tem mais mensagem aí? Tem, nosso pastor Hilário. Olha Paz aí. do Senhor, essa família nota 10. Alessandra Camargo, que Deus continue abençoando esta família. Você ouviu o comentário do pastor Hilário? Vai. Paz do Senhor, essa família nota 10. Alessandra Camargo, que Deus continue abençoando esta família. A tia Elisângela falando que o irmão Estevão segue a oração do pastor Hilário. Se precisar recomeçar sozinho, eu farei. Já vi ele começar quase que sozinho formar uma orquestra. Aí ela falou também que quando ocorre falha durante live, o Ale que lute. E quando a gente está tocando, como o pastor Carvalho falou, quando a gente está tocando, o nosso glória na alma. E o pastor Rondinelli, na verdade, a filmagem já perde uma certa essência. No culto, sentimos muito mais. Aí pode ser analisado qualidade mais intensidade, só estando presente. A qualidade, no caso, né? Mas a intensidade só quando está presente. Então, eu acredito, já colocando no comentário, eu acredito que quando parte um pouco para a filmagem, querendo ou não, a gente tem que prezar pela qualidade, mas às vezes o foco fica mais nisso, em cantar bem, mas só que somente fala em cantar bem. Mas a questão espiritual às vezes se perde um pouco, na minha opinião. Sim. Essa preocupação toda. Por isso que a maioria das vezes vocês vão me ver com a estante bem na minha frente, porque eu não gosto de ver ninguém na hora do culto, para eu não ficar nervosa, para tocar errado. Essa é a minha técnica. Mas tem funcionado, porque aí eu dou um pouco mais de vazão para o Espírito Santo e não foco tanto na filmagem.
Mas é isso, essas são as mensagens que a gente teve Tem agora. mais no uma aí. Face, A deixa eu Lisan ver. já mandou agorinha mesmo. Ah, verdade. Pastor Ronaldo Marcelo fazendo melismas no trompete. Deus abençoe, Elisângela. Uma bênção essa semana. Pastor Ronaldo Marcelo nos encantou com o seu solo que ele colocou no Facebook. Depois o senhor dá uma olhadinha lá, dá sua nota. Olha, nós vamos para mais uma faixa musical, não sai daí, daqui a pouquinho nós voltaremos com mais uma perguntinha para nós encerrarmos, o horário já está um pouco avançado, né, irmão Alê? Mas daqui a pouquinho voltaremos, não saia daí não. Vitorino Silva, há um porquê. O Aldinete já tirou o sarro também, né? Depois o senhor dá uma olhada lá no Ronaldo Marcelo. Ele ficou tão assim com o rapaz. Vamos mergulhar na poesia, por favor. Há um porquê das rosas exalarem seu aroma. Há um porquê dos rios correrem em seus leitos. Há um porquê dos mares possuírem tão fortes ondas. Há um porquê dos peixes existirem nas profundezas do mar. Há um porquê do sabiá cantar belos louvores. Há um porquê da águia alçar tão alto voo. Há um porquê das andorinhas voarem em bandos. Há um porquê a gaivota em seu caminho sobrevoar a imensidão do mar. Porque um dia do meu Salvador amado a me salvar, seu sangue na cruz foi derramado. E por amor por nós foi imolado. Eis o porquê das rosas exalarem o seu odor. Eis o porquê das rosas exalarem o seu odor. Glória a Deus, Vitorino Silva, há
um porquê. Chefe Estevão, última pergunta para nós encerrarmos o programa de hoje. Qual deve ser a relação de um cristão com as músicas que ele consome e também toca? Eu vou fazer um bate-bola com a Kézia aí. Isso. Ela tá Doidinha para falar, né? Agora, voltei? Voltei? Voltou. Eu falei que eu me segurei até agora. Pode ir? Pode ir comigo agora? Então, um ponto que eu queria abordar primeiro seria no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 19. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeçam sempre todas as coisas a Deus o Pai. Então, essa questão da canção espiritual já começa por aí, né? Toda a música, ela tem uma influência muito grande no ser humano. Então, quando a gente fala assim, mas a gente consome produtos de pessoas que não são cristãs que fizeram. Mas um detalhe muito importante, que é um dos documentários do Brasil Paralelo, que eles falam da relação do bebê, desde o ventre da mãe, com o som, com a música. É uma das primeiras coisas que ele começa a perceber, é o som da voz da mãe, é o som do ambiente. Música também influencia muito. Então, assim, não é a roupa que a mãe está vestindo, que foi produzida por uma outra pessoa que não era cristã, que vai, de certa forma, impactar a alma da criança ali desde o ventre da mãe. Mas são os sons. Aquilo influencia, de certa forma. A gente sabe que quem defende a dicotomia, a tricotomia do ser humano, mas a gente sabe que nós somos compostos por uma alma. É isso. E ela também se alimenta de alimentos que são não são físicos muitas vezes, né? Eles são refletidos de forma no mundo físico, mas para nós eles chegam de forma espiritual. Então, essa relação do ser humano com a música não é qualquer relação, do tipo, mas a gente come comida de quem não é cristão, mas a gente veste roupa de quem fez e não é cristão, e a gente quer levar isso para o campo da música, e isso é muito perigoso, é um terreno muito perigoso, como que fala? É um terreno assim muito, esqueci a palavra agora, muito minado mesmo. Seria isso, né? Você tem que, assim, pisando em ovos, em relativizar o poder da música na vida espiritual de um cristão, ou de qualquer pessoa. Eu começo por aí. Quer fazer um bate-bola? A música, nós temos, assim, eu falo que a música, para nós, é a matéria-prima da adoração a Deus, né? Nós produzimos a música para Deus, né? E muitas vezes a pessoa que sofre uma contaminação, ela já não vai ter aquela condição de oferecer aquilo que Deus quer ouvir de nós, né? Sim. Porque nós fazemos toda a diferença, né? Nós estamos aqui para fazer a diferença, nós somos separados. Então, tudo que nós fazemos tem que ser específico. Nós servimos o que é um Deus zeloso e de boas obras, não é isso? Então, a música nossa é uma música que edifica, que até os demônios muitas vezes se afastam, né, através dessa música. Pessoas são curadas através da música, né? Em contraproposta, a música do mundo, a música que é feita para adoração ao inimigo, o que ela traz? Ela traz aquilo que o inimigo vem fazer, matar, roubar e destruir. Então, isso já está na música, tudo isso está na música. E quantas pessoas cometeram suicídio, que prostituíram, que foram para as drogas, porque a música mandava, a música trabalhava nesse sentido, ela levava ele a fazer tudo isso daí. Isso é comprovado, a gente tem muitos testemunhos no passado de pessoas que praticaram suicídio, pessoas que se tornaram homicidas e tal. Vai ver a música que ele está ouvindo, a música trazia aquela mensagem, ou subliminar, ou de outra forma declarada, ela contém isso, né? Então, nós que temos esse propósito de levar o evangelho através da música, nós temos que ser muito zelosos, ter muito cuidado, né? Não viver um dos argumentos, isso não tem importância, não tem problema. Porque, assim, o que eu observo e o que eu sempre vi
é que muita gente usa como critério a música bonita. Essa música é linda, tal, então ele não observa mais nada. Ele não filtra, ele não vai estudar a origem daquela música. Ele fecha os olhos de uma tal forma e começa a ouvir, a fazer parte da sua vida aquela música, porque é bonita. Né? Aí eu gosto de um exemplo muito bacana. Quando você está apaixonado, que você está namorando, tem sua esposa, você quer presentear ela com uma rosa, né? A rosa, ela é bonita em qualquer lugar, ela é bonita. Né? Se é uma rosa, ela é linda, é cheirosa. Mas se você fala para sua esposa, aqui está uma rosa, ela fala assim, da onde que você fica contente? Faz aquele clima todo, mas ela pergunta, onde que você pegou essa rosa aí? Você fala assim, eu fui lá no cemitério e trouxe essa rosa para você. Né? Não vai ficar legal, né? Vai dormir no sofá, vai acontecer alguma coisa aí, né? No mínimo. Se for namorado, já acaba o namoro ali na hora. Porque o critério não é a beleza, da onde que ela saiu, qual que é a origem dela, para ela... Né? Poxa, isso foi forte agora. Isso é muito importante, isso é muito importante, né? Sim. E Deus só aceita aquilo que foi feito para Ele. Né? Sim. E o senhor acredita que existem músicas, hinos, né, não sacro, mas hinos gospel, por exemplo, que a sua origem não está ali nos pés do Senhor? Com certeza. Com certeza. Com certeza, né? Porque a gente se for estudar um pouquinho, a década de 90, de 2000, o gospel ficou no auge. Então, até emissoras que refutava os crentes, que falavam mal, começou a investir no gospel. Por quê? Porque né, os empresários aí começaram a investir porque eu não estou preocupado com a música, eles querem preocupado com lucro, essência, com a receita. Tem gente que nem é cristã e compõe música porque vende. Eu me lembro quando eu era jovem, para me batizar nas águas, tinha uma sabatina com o pastor. E dentre muitas perguntas, né, eu tinha 12 anos de idade, dentre muitas perguntas que o pastor fez para mim, pastor Anésio Hipólito da Silva, pastor jubilado hoje, mora em São José do Rio Preto, dentre das muitas perguntas que ele fez para mim, uma delas foi, você ouve música mundana? Eu não ouvia. Eu disse, não. Mas eu fiquei curioso e perguntei por quê. Ele falou assim, porque a música mundana tira e arranca toda a espiritualidade do crente. Exato. Falou isso para mim. Hoje não existe mais essa sabatina, né? Mas porque também na igreja não tem mais jovens que ouvem música mundana, né, Kézia? Óbvio que não, pastor. Só na Nicarágua, segundo o Taito. Mas, pastor, complementando isso, é que tem muita gente que tem esse, né? Mas graça comum, tem pessoas que têm talento, não necessariamente... Que tem gente que fala assim, música cristã não necessariamente foi um cristão que compôs. Aí vem a questão do gospel. Se é algo mais atrelado a lucro, dificilmente vai ser uma pessoa que buscou inspiração em Deus. Mas nós somos seres espirituais, então quando tem música que a gente escuta que a gente fica assim. Mas tem louvores que você vê que toda a igreja sente aquela letra, né? E a melodia e tudo mais. Então, até tem um tópico que eu acho bem interessante, que tem o problema... Que não fala nada de Deus, né? Nada. E sendo de pessoas cristãs, né? Mas a questão isso é justificativa pra gente ouvir música de pessoas lá fora que falam de princípios que são de acordo com a Bíblia? Eu gostaria de trazer um ponto. É que o problema não tá naquelas músicas que explicitamente falam contra os princípios cristãos. Essa música fala de adultério. Desculpa se você escuta uma porcaria de uma música dessa e falar igual o pastor... André Valadão, vocês são crentes? Não. Porque, né, escutar essas músicas que explicitamente falam com relação à traição, com relação à sexualidade e tudo mais, aí não tem nem o que discutir. Mas o problema tá naquelas músicas que não é de um cristão, mas falou de princípios cristãos. E aí, para um contexto mais jovem, eu até tenho um exemplo do Thiago York. Tem uma música dele que muita gente gosta de cantar, que eu amei te ver, ou aquela coisa linda, tipo assim, né? E aí a letra vai falar sobre amor, aí fala, mas a Bíblia fala sobre o amor, não tá falando diretamente contra Deus. Mas e a fonte? A origem. A origem. E aí tem um versículo de Tiago, capítulo
Tiago, capítulo 3, versículo 11. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por Duas acaso, fontes. pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Então, assim, aí eu falei, vamos ver qual que é a linha de pensamento desse cantor. Uma outra música tá falando de sexo quase que explícito. Dele com uma pessoa. Ah, mas pode ser a esposa. Não Tá, tem ó. como. Parabéns se a pessoa tenta justificar uma Por isso que atitude eu amo dessa. os hinos da harpa. Como nos edifica. Exato, os hinos da então, harpa. e tem toda aquela questão que eu estava falando com meu pai. Muitas vezes a música isolada, ela pode falar de algo que remete aos princípios cristãos, mas você está patrocinando o trabalho de uma pessoa que vai lá depois cuspir na cara do cristão ou dos princípios cristãos. E não dá para acreditar que alguém consegue justificar uma atitude dessa forma ou tem preguiça de pesquisar sobre a vida da pessoa que está ali produzindo aquelas músicas, sabe? Eu fico revoltada. Meus queridos irmãos, eu sei que vocês têm muita coisa boa para falar, não é? A respeito da música dentro da igreja, mas nós já estamos chegando no final. Pastor Juscelino já está ali do lado, aguardando a nossa saída para adentrar o programa dele, Despertando a Fé. Você que está nos acompanhando, não vai embora não. Pastor Juscelino é uma bênção, não é? O programa é uma bênção, vai lhe servir e muito para o teu elevo espiritual. Mas, quero de todo o meu coração, vamos programar um outro programa para nós falarmos só sobre isso. Não é? Música mundana e a música sacra. O porquê devo e o porquê não devo. Vamos fazer um programa mais à frente e você não pode faltar, viu, Kézia? Porque você, a gente coloca a terceira e vai que vai, viu? Mas quero agradecer de todo o meu coração, nossa querida irmã Keila, muito obrigado pela sua presença aqui. Nossa querida irmã Kézia. Amém. E o nosso chefe maior aqui hoje, nosso companheiro aqui, o maestro da nossa orquestra, nosso querido irmão Estevão Nascimento. Muito obrigado, meu querido. Amém. Eu, assim, não seria bem um maestro, seria um ajudante aí, um coordenador aí, junto com os... Eu agradeço os nossos amigos aí que estamos juntos há muitos anos nessa batalha, muitas músicas que nós estamos tocando agora junto aqui que é o caso de Isaac, Adilson, Irineu e outros mais aí. Nós tocamos muito no passado, quando eu era mais jovem, já tivemos junto, né? E Deus permitiu a oportunidade de estarmos juntos aqui novamente. Glória a Deus. E o senhor falando de hinos da harpa, essa igreja também nós comentando sobre a saúde da igreja, musical da igreja. Então, uma igreja Assembleia de Deus que não tem hino da harpa, não tem saúde. É isso mesmo. E aqui a harpa é bem evidenciada aqui, muito importante. E marco também, porque a harpa é um marco, e os marcos não devem ser removidos, né? Exatamente. Aleluia. Glória a Deus. Olha, quero lembrar a todos os nossos ouvintes que amanhã às 19h30 estaremos iniciando uma grande campanha, todas as quintas-feiras, a Quinta da Vitória. Amanhã o pastor Edélcio Luiz estará ministrando a palavra do Senhor. Não falte, esteja conosco, já às 19 horas estaremos aqui, já orando, buscando a presença do Senhor. Pontualmente às 19h30, nosso Ministério de Louvor estará adorando ao Senhor para esta grande noite. Amanhã, não falte, venha quente, como eu disse, para ir embora fervendo. Glória a Deus. Vamos aqui, irmãos, nos lançar aos pés do Senhor, nos braços dele, não é? E vamos colocar sobre Jesus, não é? Todas as nossas ansiedades, nossas preocupações, as dificuldades, as tempestades que passamos e muitas vezes quantos irmãos nossos têm passado, não é? Então, estaremos aqui para um grande culto de louvor e adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Amém? Nós queremos encerrar orando ao Senhor. Bom, Estevão, despede-nos orando ao nosso Deus. Soberano e eterno Deus, sim, meu Pai, que louvamos por este momento tão especial que passamos muito aqui, obrigado. ó Pai, podendo compartilhar, Senhor, aquilo que é importante para o bom andamento da Tua obra, aquilo que realmente venha, Senhor, edificar cada dia mais, cada um de nós, fortalecendo, obrigado, Jesus. Senhor, as bases da Tua obra, Senhor, neste local, Senhor. Que possamos continuar fazendo toda a diferença, Senhor, cada um naquilo que o Senhor vocacionou. Em Teu nome eu Te agradeço. Amém, ó Pai. Amém. Deus abençoe a todos os nossos irmãos, receba o nosso carinho, o nosso abraço, permitindo Deus, quarta-feira que vem,
retornaremos para mais um programa do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, aqui nos estúdios da nossa web rádio. Deus abençoe a todos, o nosso muito obrigado. Amém. Paz, Senhor. Deus abençoe.